Parte 1. Noções introdutórias e regime jurídico dos contratos administrativos. Este material foi elaborado com finalidade de estudo para concursos públicos, especialmente tribunais de contas, em formato de transcript transcontínuo, adequado para leitura por inteligência artificial de voz. Todo o conteúdo foi extraído e sistematizado a partir do PDF da aula 09 de Direito Administrativo e do resumo complementar em formato DocX, garantindo que nenhum ponto relevante seja omitido. Conceito geral de contrato. Contrato é todo acordo de vontades com objetivo determinado, no qual as partes ajustam reciprocamente suas obrigações. Trata-se de uma relação jurídica bilateral fundada no consentimento, em que cada parte assume deveres em busca de um resultado comum previamente definido. Contratos da administração. Quando a administração pública figura como parte em uma relação contratual, tem-se o gênero denominado contratos da administração. Esse conceito é amplo e engloba todos os contratos celebrados pela administração pública, independentemente do regime jurídico predominante. A doutrina divide os contratos da administração em duas espécies principais. A primeira são os contratos privados da administração. A segunda são os contratos administrativos. Contratos privados da administração. Os contratos privados da administração, também chamados de contratos semipúblicos ou contratos atípicos da administração, são aqueles regidos predominantemente pelo direito privado como o direito civil. Nesses contratos, a administração pública atua em posição de igualdade ou quase igualdade em relação ao particular contratado, caracterizando uma relação de horizontalidade. Exemplos clássicos de contratos privados da administração são os contratos de compra e venda, locação, doação e permuta. Embora regidos principalmente pelo direito privado, esses contratos não se afastam totalmente do direito público, pois continuam submetidos a exigências como finalidade pública, competência da autoridade que contrata, forma prescrita em lei, procedimento administrativo prévio e controle. É importante destacar que mesmo nos contratos privados da administração, podem existir cláusulas exorbitantes, desde que haja previsão expressa no contrato e que o interesse público justifique sua inclusão. Contratos administrativos. Os contratos administrativos são aqueles regidos predominantemente pelo direito público. Neles, a administração pública atua em posição de supremacia em relação ao particular contratado, caracterizando uma relação de verticalidade. A principal característica dos contratos administrativos é a presença das cláusulas exorbitantes, que são prerrogativas especiais conferidas à administração pública pela lei, permitindo-lhe modificar, extinguir, fiscalizar e sancionar o contrato de forma unilateral, dentro dos limites legais. Além disso, os contratos administrativos também se submetem a diversas sujeições, como a exigência de licitação prévia como regra geral, a forma escrita, a publicidade dos atos, o controle interno e externo e a observância estrita da finalidade pública. Diferença entre contratos administrativos e contratos privados da administração. Em provas de concurso, quando questionada a diferença essencial entre contratos administrativos e contratos privados da administração, a resposta correta é a presença das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Contudo, essa distinção não é absoluta. A Lei nº 14.133 de 2021 não faz uma separação rígida entre esses contratos e admite, inclusive, que contratos tradicionalmente considerados privados possam conter cláusulas exorbitantes, como ocorre nos contratos de compras, nos termos do artigo 104, inciso 1º da Lei de Licitações. Assim, para fins didáticos e de prova, deve-se memorizar que contratos administrativos possuem cláusulas exorbitantes como elemento característico, enquanto contratos privados da administração podem ou não possuí-las, dependendo de previsão expressa. Conceito doutrinário de contrato administrativo. Contrato administrativo pode ser definido como o ajuste firmado entre a administração pública e um particular, regulado basicamente pelo direito público, e que tem por objeto uma atividade que traduza, direta ou indiretamente, interesse público. Esse conceito evidencia 3 elementos fundamentais. O primeiro é a presença da administração pública como parte.
O segundo é o regime jurídico predominantemente de direito público. O terceiro é a finalidade pública do objeto contratual. Diferença entre contrato administrativo e ato administrativo. É essencial distinguir contrato administrativo de ato administrativo. O ato administrativo é unilateral, pois decorre exclusivamente da vontade da administração pública, como ocorre na aplicação de uma multa de trânsito. O contrato administrativo, por sua vez, é bilateral, pois depende da manifestação de vontade de ambas as partes, administração e particular, que concordam com as condições, preços, prazos e obrigações estabelecidas. Regime jurídico dos contratos administrativos. A Constituição da República de 1988 estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação para a administração pública direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Em razão disso, existem dois grandes regimes jurídicos aplicáveis aos contratos da administração pública. O primeiro é o regime da Lei nº 14.133 de 2021, aplicável à administração direta, autárquica e fundacional. O segundo é o regime da Lei nº 13.303 de 2016, aplicável às empresas estatais. Âmbito de aplicação da Lei nº 14.133 de 2021. A Lei nº 14.133 de 2021 aplica-se às contratações realizadas pela administração direta, autárquica e fundacional dos três poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no exercício de suas funções administrativas. Não se submetem ao regime dessa lei os contratos que tenham por objeto operações de crédito internas ou externas, a gestão da dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantias relacionadas a esses contratos, bem como as contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Além disso, contratos regidos por leis específicas, como a Lei das Concessões, a Lei das Parcerias Público-Privadas e a Lei de Contratação de Agências de Propaganda, submetem-se primariamente a essas normas especiais, aplicando-se a Lei nº 14.133 de 2021 apenas de forma subsidiária. Disposições gerais sobre o regime de aplicação das normas. Os contratos regidos pela Lei nº 14.133 de 2021 são disciplinados, de forma primária, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. De forma supletiva, ou seja, complementar, aplicam-se aos contratos administrativos os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, desde que compatíveis com o regime jurídico administrativo. Essa regra é extremamente cobrada em provas, sendo incorreto afirmar que os contratos administrativos se regem primariamente pela teoria geral dos contratos ou pelo direito privado. Encerramento da parte 1. Nesta primeira parte foram abordados os conceitos fundamentais, a classificação dos contratos da administração, a distinção entre contratos administrativos e contratos privados, o regime jurídico aplicável e o âmbito de incidência da Lei nº 14.133 de 2021. Parte 2. Principais contratos administrativos e classificações fundamentais. Nesta segunda parte, passa-se ao estudo dos principais tipos de contratos administrativos previstos na Lei nº 14.133 de 2021. Embora a própria doutrina ressalte que esse tema não é dos mais cobrados de forma direta em provas, ele é essencial para a correta compreensão de diversos institutos posteriores, como duração contratual, alteração, extinção, responsabilidade e equilíbrio econômico-financeiro. Contrato de obra. A Lei nº 14.133 de 2021 define obra como toda atividade estabelecida por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel. Dessa definição legal, extraem-se dois elementos centrais. O primeiro é que a obra é atividade privativa das profissões de arquiteto e engenheiro.
O segundo é que a obra necessariamente nova o espaço físico da natureza, ou provoca alteração substancial das características originais de um imóvel. Exemplo típico de inovação do espaço físico é a construção de um prédio em um terreno anteriormente vazio. Já como exemplo de alteração substancial das características do imóvel, pode-se citar a reforma completa de um complexo esportivo simples para transformá-lo em um complexo com padrão olímpico. Contrato de serviço. Serviço é toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, de natureza intelectual ou material, de interesse da administração pública. Quando a utilidade é intelectual, o serviço envolve atividades como elaboração de estudos, projetos, pareceres técnicos e consultorias. Quando a utilidade é material, o serviço envolve atividades como limpeza de prédios públicos, vigilância patrimonial, conserto de equipamentos e manutenção de instalações. É fundamental não confundir serviço com serviço público. O serviço tratado aqui é prestado à própria administração pública, enquanto o serviço público é aquele prestado à coletividade, diretamente pelo Estado ou por delegação, mediante concessão ou permissão. Diferença entre obra e serviço. A distinção entre obra e serviço é recorrente em provas. A obra caracteriza-se por gerar um resultado que altera o imóvel ou o espaço físico, enquanto no serviço predomina a atividade em si, o fazer contínuo ou eventual, sem modificação substancial do bem imóvel. Pode-se afirmar, em termos didáticos, que toda obra é um serviço com resultado, mas nem todo serviço é uma obra. Para fins de concurso, prevalece o conceito legal: obra inova o espaço físico ou altera substancialmente o imóvel, serviço gera utilidade material ou intelectual. Serviços comuns e serviços especiais. Os serviços podem ser classificados em serviços comuns e serviços especiais. Serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais de mercado. Justamente por essa objetividade, os serviços comuns são, como regra, licitados por meio da modalidade pregão. Serviços especiais são aqueles que, em razão de sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos de forma objetiva no edital. Nesses casos, não é possível padronizar previamente o desempenho esperado, o que afasta o uso do pregão. Contratos de serviços de engenharia. Serviço de engenharia é toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, de natureza intelectual ou material, de interesse da administração pública que não se enquadre no conceito de obra e que seja, por força de lei, privativa das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados. Dessa definição, extraem-se 3 características fundamentais dos serviços de engenharia. A primeira é que se trata de atividade destinada a gerar utilidade material ou intelectual. A segunda é que a atividade é privativa de profissionais tecnicamente habilitados, como arquitetos, engenheiros ou técnicos especializados. A terceira é que o serviço de engenharia não pode ser classificado como obra. Os serviços de engenharia subdividem-se em serviços comuns de engenharia e serviços especiais de engenharia. Os serviços comuns de engenharia são aqueles objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, como atividades de manutenção e adaptação de bens móveis e imóveis sem alteração de suas características originais. Os serviços especiais de engenharia são aqueles que, por sua complexidade ou singularidade técnica, não admitem descrição objetiva. Contratos de serviços por escopo e contratos de serviços contínuos. Os contratos de serviços podem ser classificados quanto à sua duração e necessidade administrativa em contratos por escopo e contratos de serviços contínuos. Os contratos por escopo, também chamados de contratos de serviços não contínuos, são aqueles em que o contratado assume a obrigação de realizar um serviço específico em período determinado, com início e fim bem definidos. A vigência do contrato está vinculada à conclusão do objeto, e não simplesmente ao decurso do tempo. Exemplo clássico de contrato por escopo é a contratação de empresa para a pintura da fachada de um prédio público. Uma vez concluída a pintura, extingue-se o contrato, ainda que o prazo inicialmente previsto possa ser ajustado para permitir a finalização do objeto.
Os contratos de serviços contínuos são aqueles destinados a atender necessidades permanentes ou prolongadas da administração pública, essenciais à manutenção da atividade administrativa ou ao funcionamento das atividades finalísticas do órgão. Nesses contratos, a necessidade administrativa se renova constantemente, razão pela qual a vigência do contrato é definida pelo prazo, e não pela entrega de um objeto específico. A interrupção do serviço pode comprometer a continuidade do serviço público ou a missão institucional do órgão. Exemplo típico de serviço contínuo é o serviço de limpeza e manutenção das instalações de um órgão público, prestado diariamente e de forma permanente. Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Dentro da categoria de serviços contínuos, existe uma subespécie extremamente relevante para provas, que são os serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva ou predominante de mão de obra. Considera-se serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra aquele cujo modelo de execução exige que os empregados do contratado permaneçam à disposição nas dependências do órgão contratante para a prestação dos serviços, que os recursos humanos e materiais não sejam compartilhados com outros contratos e que a administração pública possa fiscalizar a distribuição, o controle e a supervisão da mão de obra alocada. O exemplo clássico é o contrato de vigilância e segurança patrimonial, no qual os vigilantes atuam exclusivamente nas dependências do órgão público e não podem ser utilizados simultaneamente em outros contratos. Essa modalidade contratual possui consequências jurídicas específicas, especialmente no que diz respeito à responsabilidade da administração pública pelos encargos previdenciários e trabalhistas, tema amplamente explorado em provas. Contrato de fornecimento ou compras. Os contratos de fornecimento são aqueles destinados à aquisição remunerada de bens móveis necessários à manutenção das atividades administrativas, à prestação de serviços públicos ou à realização de obras. A Lei nº 14.133 de 2021 define compras como a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, sendo considerada imediata aquela cujo prazo de entrega seja de até 30 dias contados da ordem de fornecimento. O fornecimento pode ser pontual ou contínuo. O fornecimento contínuo ocorre quando a aquisição de bens atende a necessidades permanentes ou prolongadas da administração, como o fornecimento regular de cartuchos de impressora para um órgão público. Fornecimento e prestação de serviço associado. A Lei nº 14.133 de 2021 introduziu o regime de fornecimento e prestação de serviço associado. Nesse modelo, o contratado se responsabiliza tanto pelo fornecimento do bem quanto pela sua operação, manutenção ou ambas por prazo determinado. Nessa hipótese, o contrato possui duas fases claramente identificáveis. A primeira é a entrega do bem. A segunda é a prestação do serviço de operação ou manutenção do objeto fornecido. Exemplo típico é a aquisição de equipamento médico de alta complexidade acompanhada da obrigação contratual de manutenção do aparelho pelo fornecedor durante determinado período. Encerramento da parte 2. Nesta segunda parte, foram estudados os principais tipos de contratos administrativos, suas classificações fundamentais e os conceitos mais relevantes para provas de concursos públicos. Parte 3. Convênios administrativos e características dos contratos administrativos. Nesta terceira parte, passa-se ao estudo dos convênios administrativos e das características dos contratos administrativos. Trata-se de conteúdo de alta incidência em provas, sobretudo em questões conceituais e comparativas, nas quais as bancas exploram confusões entre convênio e contrato, bem como os elementos estruturantes do regime jurídico contratual administrativo. Convênios administrativos e contratos administrativos. Convênios administrativos e contratos administrativos são ambos ajustes bilaterais, firmados entre pessoas jurídicas, públicas ou privadas, por meio dos quais são assumidas obrigações recíprocas. Contudo, apesar dessa semelhança formal, a natureza jurídica de cada instituto é distinta, o que gera reflexos relevantes em provas. Nos contratos administrativos, os interesses das partes são diversos.
A administração pública busca a obtenção do objeto contratado, enquanto o particular contratado objetiva a remuneração correspondente. Há, portanto, uma relação sinalagmática com prestações opostas e equivalentes. Nos convênios administrativos, ao contrário, os interesses das partes são coincidentes e recíprocos. Todas as partes envolvidas buscam conjuntamente a realização de um mesmo objetivo de interesse público comum, inexistindo finalidade lucrativa ou contraposição de interesses. Pode-se conceituar convênio administrativo como o ajuste firmado entre entes da administração pública, ou entre estes e entidades privadas sem fins lucrativos, com vistas à realização de objetivos de interesse público comum, mediante cooperação mútua. Essa distinção é essencial em provas. Sempre que a questão mencionar interesses opostos ou remuneração como finalidade principal, estará diante de contrato administrativo. Sempre que mencionar cooperação, interesses comuns e ausência de remuneração típica, estará diante de convênio. Características dos contratos administrativos. Os contratos administrativos apresentam um conjunto de características próprias, decorrentes do regime jurídico de direito público que lhes é aplicável. Essas características são frequentemente cobradas de forma literal ou por meio de exemplos práticos em provas. Administração pública como parte. A primeira característica é a presença da administração pública como parte contratante, atuando na condição de poder público, e não como simples particular. Isso significa que a administração exerce prerrogativas e se submete a deveres específicos, sempre orientados pelo interesse público. Finalidade pública. Todo contrato administrativo deve atender a uma finalidade pública. O objeto do contrato deve estar diretamente vinculado à satisfação de uma necessidade coletiva ou ao desempenho das atribuições institucionais do órgão ou entidade contratante. Forma prescrita em lei. Os contratos administrativos, como regra, são formais, devendo obedecer à forma prescrita em lei. A Lei nº 14.133 de 2021 estabelece que os contratos administrativos devem ser celebrados por escrito. Excepcionalmente, admite-se o contrato verbal apenas nas hipóteses de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, desde que o valor não ultrapasse o limite legal previsto na própria lei. Quando o contrato envolver direitos reais sobre imóveis, exige-se a lavratura de escritura pública em cartório de notas, independentemente de o contrato ser administrativo ou privado. A lei também admite que os contratos administrativos sejam formalizados em meio eletrônico, desde que atendidos os requisitos legais. Procedimento legal e licitação prévia. Os contratos administrativos, como regra geral, devem ser precedidos de licitação. A licitação constitui o procedimento administrativo destinado a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, assegurando isonomia, transparência e competitividade. A contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação constitui exceção e somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas em lei. Mutabilidade dos contratos administrativos. A mutabilidade é característica essencial dos contratos administrativos. Significa que o contrato pode ser alterado ao longo de sua execução para melhor atender ao interesse público, dentro dos limites e hipóteses previstos em lei. Essa possibilidade decorre do princípio da supremacia do interesse público e se manifesta, sobretudo, por meio das alterações unilaterais promovidas pela administração. Natureza de contrato de adesão. Os contratos administrativos possuem natureza de contrato de adesão. Isso significa que as cláusulas contratuais são previamente estabelecidas pela administração pública, cabendo ao particular apenas aderir às condições fixadas no edital e no contrato. O particular não participa da elaboração das cláusulas essenciais do contrato, limitando-se a aceitar ou não os termos impostos pela administração. Natureza intuito personae. Os contratos administrativos possuem natureza intuito personae, ou seja, são firmados em razão das qualidades específicas do contratado, selecionado por meio de procedimento formal de licitação ou contratação direta.
Em razão dessa característica, a execução do contrato deve ser realizada pelo próprio contratado, sendo vedada, como regra, a transferência da execução a terceiros. A Lei nº 14.133 de 2021 admite, contudo, a subcontratação parcial do objeto, desde que haja autorização da administração e que sejam observados os limites e condições estabelecidos no edital e no contrato, sem prejuízo da responsabilidade do contratado principal. Existe exceção expressa prevista na lei, que permite a subcontratação total na hipótese específica de contrato de seguro-garantia, quando a seguradora for chamada a assumir a execução do contrato. Cláusulas exorbitantes. A presença das cláusulas exorbitantes é a característica mais marcante dos contratos administrativos. São cláusulas de direito público que conferem à administração prerrogativas especiais em relação ao particular contratado, colocando-a em posição de supremacia jurídica. As cláusulas exorbitantes não decorrem da vontade das partes, mas diretamente da lei, sendo consideradas implícitas em todo contrato administrativo, ainda que não estejam expressamente previstas no instrumento contratual. Encerramento da parte 3. Nesta terceira parte, foram analisados os convênios administrativos e as principais características dos contratos administrativos, com ênfase nos pontos mais explorados em provas. Parte 4. Cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Nesta quarta parte, inicia-se o estudo aprofundado das cláusulas exorbitantes, consideradas o núcleo central do regime jurídico dos contratos administrativos e o tema de maior incidência em provas de concursos públicos, especialmente para tribunais de contas. Conceito de cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes são cláusulas de direito público que conferem à administração pública prerrogativas especiais nos contratos administrativos, colocando-a em posição de supremacia jurídica em relação ao particular contratado. Essas cláusulas não decorrem da autonomia da vontade das partes, mas diretamente da lei. Por essa razão, são consideradas implícitas em todo contrato administrativo, ainda que não estejam expressamente previstas no instrumento contratual. O fundamento das cláusulas exorbitantes é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, aliado ao princípio da continuidade do serviço público. Prerrogativas decorrentes das cláusulas exorbitantes. A Lei nº 14.133 de 2021 elenca expressamente as principais prerrogativas conferidas à administração pública nos contratos administrativos. Alteração unilateral do contrato. A administração pública pode alterar unilateralmente o contrato administrativo, desde que a alteração esteja devidamente justificada e vise a melhor adequação técnica do objeto ou a modificação quantitativa do contrato. A alteração unilateral pode ocorrer nas seguintes hipóteses: quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da administração, quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto. Nos casos de alteração unilateral quantitativa, o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato. No caso específico de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos é de até 50% do valor inicial atualizado do contrato. As supressões, contudo, permanecem limitadas a 25%, independentemente da natureza do objeto. Essa regra é extremamente cobrada em provas e deve ser memorizada com atenção, pois as bancas frequentemente tentam confundir os percentuais aplicáveis. Extinção unilateral do contrato. A administração pública pode extinguir unilateralmente o contrato administrativo, desde que haja motivação e seja assegurado o contraditório e a ampla defesa ao contratado, por meio de processo administrativo prévio. Essa prerrogativa decorre diretamente das cláusulas exorbitantes e não encontra paralelo nos contratos de direito privado, nos quais nenhuma das partes pode extinguir unilateralmente o contrato sem previsão contratual ou legal. Fiscalização da execução contratual.
A administração pública possui o poder de fiscalizar permanentemente a execução do contrato administrativo, acompanhando a execução do objeto, verificando o cumprimento das obrigações contratuais e exigindo correções sempre que necessário. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado pela execução do contrato, nem transfere para a administração os encargos decorrentes da execução. Aplicação de sanções. A administração pública pode aplicar sanções administrativas ao contratado em caso de inexecução total ou parcial do contrato, observado o devido processo legal. As sanções decorrem do poder sancionatório da administração e constituem manifestação típica das cláusulas exorbitantes. Ocupação provisória de bens e serviços. Nos casos de extinção unilateral do contrato pela administração, é possível a ocupação provisória de bens móveis e imóveis e a utilização do pessoal e dos serviços vinculados ao objeto do contrato. Essa prerrogativa tem como finalidade assegurar a continuidade da execução do contrato e evitar a paralisação de serviços públicos essenciais. Exigência de garantia contratual. A administração pública pode exigir garantia para assegurar a fiel execução do contrato, nos limites e condições estabelecidos em lei. A exigência de garantia constitui cláusula exorbitante e visa proteger o interesse público contra riscos de inadimplemento contratual. Restrição à exceção do contrato não cumprido. Nos contratos administrativos, o particular contratado não pode invocar de forma imediata a exceção do contrato não cumprido para suspender a execução do contrato em razão de inadimplemento da administração. Essa restrição existe porque prevalece o princípio da continuidade do serviço público, que impede a interrupção abrupta da execução contratual. O contratado deve continuar executando o contrato e buscar posteriormente a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou a reparação dos prejuízos sofridos. Encerramento da parte 4. Nesta quarta parte foram estudadas as cláusulas exorbitantes e suas principais manifestações, com destaque para os limites legais e os pontos mais cobrados em provas. Parte 5. Responsabilidades contratuais, recebimento do objeto e pagamentos. Nesta quinta parte serão examinadas as responsabilidades decorrentes da execução dos contratos administrativos, o regime de encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais, bem como as regras relativas ao recebimento do objeto e aos pagamentos. Trata-se de conteúdo recorrente em provas, especialmente em questões que exploram exceções e entendimentos consolidados do Supremo Tribunal Federal incorporados à Lei nº 14.133 de 2021. Responsabilidade pela execução do contrato. O contratado é responsável pela perfeita execução do objeto do contrato administrativo. Isso significa que ele deve reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do contrato ou dos materiais empregados. A Lei nº 14.133 de 2021 não exige a comprovação de dolo ou culpa para a responsabilização do contratado. No caso de obras, a lei estabelece expressamente a responsabilidade objetiva do contratado. Além disso, o contratado responde pelos danos causados à administração pública ou a terceiros em decorrência da execução do contrato. A atuação da fiscalização administrativa não exclui nem reduz essa responsabilidade. Nos contratos de obra, a legislação prevê garantia mínima de 5 anos quanto à solidez e segurança do objeto, reforçando o regime rigoroso de responsabilização do contratado. Responsabilidade pelos encargos. Como regra geral, somente o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato. A inadimplência do contratado em relação a esses encargos não transfere automaticamente à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. Exceção nos serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra.
A Lei nº 14.133 de 2021 incorporou expressamente o entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração pública poderá ser responsabilizada. Nessas hipóteses, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, desde que fique comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. É fundamental destacar que essa responsabilidade da administração não é automática, depende da demonstração concreta de omissão ou falha no dever de fiscalizar. Recebimento do objeto do contrato. O recebimento do objeto do contrato administrativo varia conforme a natureza do objeto contratado. No caso de obras e serviços, o recebimento ocorre em duas etapas. Primeiramente, há o recebimento provisório, realizado pelo fiscal do contrato, mediante termo detalhado, com o objetivo de verificar a conformidade da execução com as especificações contratuais. Posteriormente, ocorre o recebimento definitivo, realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, também mediante termo detalhado. No caso de compras, o recebimento provisório é realizado de forma sumária pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para posterior verificação da conformidade do material. O recebimento definitivo é realizado por servidor ou comissão designada, mediante termo detalhado. O objeto poderá ser rejeitado no todo ou em parte caso não atenda às especificações contratuais. O recebimento não exclui as responsabilidades civil e profissional do contratado, que permanece obrigado a promover as correções necessárias. Nos contratos de obra, o projetista responde objetivamente pelas falhas do projeto, e o contratado permanece responsável pela garantia mínima legal. Pagamentos nos contratos administrativos. O pagamento nos contratos administrativos deve observar a ordem cronológica de exigibilidade para cada fonte diferenciada de recursos, respeitando-se as categorias contratuais. As categorias incluem fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras. O descumprimento da ordem cronológica de pagamentos enseja a apuração de responsabilidade do agente público responsável. A lei admite a alteração da ordem cronológica em situações excepcionais, como emergência, calamidade pública ou risco de descontinuidade do serviço público, desde que devidamente justificadas. Remuneração variável. A Lei nº 14.133 de 2021 admite a vinculação da remuneração do contratado ao seu desempenho. Essa remuneração variável pode ser estabelecida com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital e no contrato. A remuneração variável também se aplica aos contratos de eficiência, nos quais o pagamento está associado à economia gerada para a administração pública. Pagamento antecipado. O pagamento antecipado é admitido de forma excepcional nos contratos administrativos, desde que esteja previsto no edital e que represente sensível economia de recursos ou condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço. Encerramento da parte 5. Nesta quinta parte, foram analisadas as responsabilidades contratuais, o regime de encargos, o recebimento do objeto e as regras de pagamento nos contratos administrativos. Parte 6. Duração, vigência e prorrogação dos contratos administrativos. Nesta sexta parte, examina-se a duração dos contratos administrativos, suas regras de vigência, prorrogação e limites temporais, tema extremamente recorrente em provas, especialmente por meio de assertivas que confundem prazo de vigência com prazo de execução. Distinção entre prazo de vigência e prazo de execução. O prazo de vigência do contrato administrativo corresponde ao período durante o qual o contrato produz efeitos jurídicos. Já o prazo de execução refere-se ao período necessário para a realização material do objeto contratado. Esses prazos não se confundem. Um contrato pode ter vigência mais ampla que o prazo de execução, especialmente quando há necessidade de garantia, fiscalização posterior ou pagamentos pendentes.
Regra geral de duração dos contratos administrativos. Como regra geral, a duração dos contratos administrativos está vinculada à vigência dos créditos orçamentários que lhes dão suporte. Isso significa que, em princípio, os contratos devem ter vigência limitada ao exercício financeiro correspondente. Todavia, a Lei nº 14.133 de 2021 prevê diversas exceções a essa regra geral, especialmente para contratos cuja natureza exige execução prolongada no tempo. Contratos por escopo. Nos contratos por escopo, a duração está vinculada à conclusão do objeto contratado. O prazo funciona como obrigação para o contratado, indicando o tempo máximo para a execução do serviço ou da obra. A prorrogação do prazo de execução é admitida quando necessária à conclusão do objeto, desde que devidamente justificada, sem que isso implique automaticamente prorrogação da vigência contratual além dos limites legais. Contratos de serviços e fornecimentos contínuos. A Lei nº 14.133 de 2021 autoriza que contratos de serviços e fornecimentos contínuos tenham vigência de até 5 anos. Para que a contratação plurianual seja válida, a autoridade competente deve atestar a maior vantagem econômica decorrente da contratação por mais de um exercício financeiro. Além disso, a administração deve comprovar, no início da contratação e a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários suficientes e a manutenção da vantagem econômica da contratação. A administração pública pode extinguir o contrato sem ônus, caso não disponha de créditos orçamentários para sua continuidade ou caso entenda que o contrato deixou de ser vantajoso. Prorrogações sucessivas e limite máximo. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos podem ser prorrogados sucessivamente, desde que haja previsão no edital e no contrato e que seja atestada a manutenção das condições vantajosas para a administração. A vigência máxima desses contratos é de 10 anos, incluídas todas as prorrogações. Durante as prorrogações é admitida a negociação com o contratado para adequação das condições e dos preços, ou, alternativamente, a extinção do contrato sem ônus para as partes. Contratos de locação. Os contratos de locação podem ter vigência compatível com o prazo de amortização do investimento realizado pelo contratado, respeitados os limites legais e a demonstração de vantajosidade para a administração pública. Contratos de tecnologia da informação e comunicação. Os contratos relativos a soluções de tecnologia da informação e comunicação podem ter vigência compatível com a necessidade de amortização dos investimentos e com a natureza do objeto contratado, observadas as diretrizes específicas da Lei nº 14.133 de 2021. Regras importantes para provas. É incorreto afirmar que todo contrato administrativo deve ter vigência anual. A regra do exercício financeiro admite exceções expressas previstas em lei. Também é incorreto confundir prazo de execução com prazo de vigência, erro frequentemente explorado pelas bancas examinadoras. Encerramento da parte 6. Nesta sexta parte, foram estudadas as regras relativas à duração, vigência e prorrogação dos contratos administrativos, com destaque para as exceções legais e os pontos mais cobrados em concursos públicos. Parte 7. Responsabilidades pela execução e pelos encargos do contrato administrativo. Nesta sétima parte, aprofunda-se o estudo das responsabilidades decorrentes da execução dos contratos administrativos, com ênfase nas obrigações do contratado, nos limites da atuação fiscalizatória da administração pública e nas regras específicas relativas aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. Trata-se de tema recorrente em provas, especialmente por meio de assertivas que tentam ampliar indevidamente a responsabilidade estatal. Responsabilidade pela execução do objeto. O contratado é o principal responsável pela execução do objeto do contrato administrativo, devendo cumprir fielmente todas as obrigações assumidas. Compete ao contratado reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer vícios,
defeitos ou incorreções verificadas na execução do objeto ou nos materiais empregados. A Lei nº 14.133 de 2021 adota, como regra, a responsabilidade objetiva do contratado pela execução do contrato, especialmente nos contratos de obra, nos quais a lei prevê garantia mínima de 5 anos quanto à solidez e à segurança do objeto. O contratado também responde pelos danos causados à administração pública ou a terceiros em decorrência da execução contratual. A existência de fiscalização por parte da administração não exclui nem reduz essa responsabilidade. Limites da fiscalização da administração pública. A administração pública possui o poder-dever de fiscalizar a execução do contrato administrativo, acompanhando permanentemente a execução do objeto. Entretanto, a atuação fiscalizatória não transforma a administração em corresponsável automática pela execução do contrato. A fiscalização não substitui o contratado, nem transfere à administração os riscos inerentes à execução. Esse ponto é constantemente explorado em provas, nas quais se tenta afirmar, de forma incorreta, que a fiscalização gera responsabilidade solidária automática da administração, o que não encontra amparo legal. Responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. Como regra geral, somente o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato administrativo. A inadimplência do contratado quanto a esses encargos não transfere automaticamente à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. Essa regra decorre do princípio da legalidade e do regime jurídico próprio dos contratos administrativos. Exceção nas contratações de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. A Lei nº 14.133 de 2021 prevê hipótese excepcional de responsabilização da administração pública. Nessas situações, a administração responderá de forma solidária pelos encargos previdenciários e de forma subsidiária pelos encargos trabalhistas, desde que reste comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. Essa responsabilização excepcional exige demonstração concreta de omissão ou deficiência na fiscalização, não sendo admitida presunção automática de responsabilidade estatal. Esse entendimento reflete a consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, agora expressamente incorporada ao texto legal. Diferença entre responsabilidade solidária e subsidiária. A responsabilidade solidária implica que a administração pública pode ser diretamente demandada pelo pagamento dos encargos previdenciários, independentemente da prévia cobrança do contratado. A responsabilidade subsidiária, por sua vez, significa que a administração somente será chamada a responder pelos encargos trabalhistas após a comprovação de inadimplemento do contratado e da falha na fiscalização. Essa distinção é frequentemente cobrada em provas e deve ser compreendida com clareza. Encerramento da parte 7. Nesta sétima parte, foram examinadas as responsabilidades pela execução do contrato e pelos encargos decorrentes, com especial atenção às exceções legais e às interpretações consolidadas. Parte 8. Recebimento do objeto do contrato administrativo. Nesta oitava parte, analisa-se o recebimento do objeto do contrato administrativo, etapa essencial da execução contratual e frequentemente cobrada em provas por meio da distinção entre recebimento provisório e recebimento definitivo, bem como pelos efeitos jurídicos decorrentes de cada um deles. Noções gerais sobre o recebimento do objeto. O recebimento do objeto do contrato administrativo consiste no procedimento formal pelo qual a administração pública verifica se o objeto executado pelo contratado atende às especificações técnicas, quantitativas e qualitativas previstas no edital e no contrato.
O recebimento não se confunde com a aceitação definitiva do objeto para todos os efeitos jurídicos, pois a legislação admite etapas distintas de verificação e não afasta, por si só, a responsabilidade do contratado. Recebimento de obras e serviços. No caso de obras e serviços, o recebimento do objeto ocorre, como regra, em duas etapas distintas. A primeira etapa é o recebimento provisório, que é realizado pelo fiscal do contrato ou pelo responsável por seu acompanhamento, mediante termo detalhado. O objetivo do recebimento provisório é verificar se o objeto foi executado em conformidade com as especificações contratuais. A segunda etapa é o recebimento definitivo, que é realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, também mediante termo detalhado, após a verificação de que o objeto atende plenamente às exigências contratuais. O prazo entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo destina-se à identificação de eventuais falhas, defeitos ou inconformidades, que deverão ser sanadas pelo contratado. Recebimento de compras. No caso de contratos de compras, o recebimento do objeto segue lógica semelhante, porém com procedimentos próprios. O recebimento provisório é realizado de forma sumária pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, com a finalidade de permitir a verificação posterior da conformidade do material entregue. O recebimento definitivo é realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado, após a confirmação de que o material atende às especificações técnicas e contratuais. Rejeição do objeto. O objeto do contrato poderá ser rejeitado no todo ou em parte caso não esteja em conformidade com as exigências contratuais. A rejeição do objeto impõe ao contratado o dever de promover as correções necessárias, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. Efeitos do recebimento do objeto. O recebimento do objeto, seja provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil, a administrativa ou profissional do contratado pela perfeita execução do contrato. Mesmo após o recebimento definitivo, subsistem as responsabilidades relativas a vícios ocultos, falhas estruturais e defeitos que venham a se manifestar posteriormente. Responsabilidade do projetista. Nos contratos de obra, o projetista responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas do projeto. Essa responsabilidade independe de culpa e decorre diretamente da legislação aplicável, sendo frequentemente cobrada em provas por meio de situações hipotéticas. Garantia legal nas obras. Nos contratos de obra, a legislação assegura garantia mínima de 5 anos quanto à solidez e à segurança do objeto, reforçando a proteção do interesse público. Encerramento da parte 8. Nesta oitava parte, foram examinadas as regras relativas ao recebimento do objeto do contrato administrativo, suas etapas, efeitos jurídicos e responsabilidades decorrentes. Parte 9. Pagamentos nos contratos administrativos. Nesta nona parte, analisa-se o regime jurídico dos pagamentos nos contratos administrativos, tema amplamente explorado em provas por meio de questões que envolvem ordem cronológica, exceções legais, responsabilização do agente público e modalidades especiais de remuneração. Noções gerais sobre pagamento. O pagamento é a obrigação essencial da administração pública nos contratos administrativos e deve observar rigorosamente as regras legais e contratuais, sob pena de responsabilização do agente público responsável. O inadimplemento da obrigação de pagar não autoriza, como regra, a suspensão imediata da execução do contrato pelo particular, em razão da restrição à exceção do contrato não cumprido. Ordem cronológica de pagamentos. A Lei nº 14.133 de 2021 estabelece que os pagamentos devem obedecer à ordem cronológica de exigibilidade, organizada separadamente para cada fonte diferenciada de recursos. Essa ordem cronológica deve respeitar as categorias contratuais, que compreendem fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras.
A observância da ordem cronológica visa assegurar isonomia entre os contratados e transparência na gestão dos recursos públicos. Responsabilização pelo descumprimento da ordem cronológica. O descumprimento injustificado da ordem cronológica de pagamentos enseja a apuração de responsabilidade do agente público que deu causa à irregularidade. Essa responsabilização decorre do dever de legalidade, moralidade e eficiência na gestão contratual. Hipóteses de alteração da ordem cronológica. A legislação admite, de forma excepcional, a alteração da ordem cronológica de pagamentos. As hipóteses excepcionais incluem situações de emergência, calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou risco de descontinuidade do serviço público. Em todos os casos, a alteração da ordem cronológica deve ser devidamente motivada e formalizada com ampla publicidade. Remuneração variável. A Lei nº 14.133 de 2021 admite a previsão de remuneração variável nos contratos administrativos, vinculando o pagamento ao desempenho do contratado. A remuneração variável pode ser estabelecida com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital e no contrato. Esse modelo de remuneração busca incentivar maior eficiência e melhor desempenho na execução contratual. Contratos de eficiência. Nos contratos de eficiência, a remuneração do contratado está vinculada à economia efetivamente gerada para a administração pública. O pagamento ocorre com base na redução de despesas correntes previamente definidas, observados os critérios estabelecidos no edital e no contrato. Pagamento antecipado. O pagamento antecipado é admitido de forma excepcional nos contratos administrativos. Para que seja válido, o pagamento antecipado deve estar expressamente previsto no edital de licitação e no contrato, além de representar sensível economia de recursos ou condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço. A adoção do pagamento antecipado exige cautelas adicionais para a proteção do interesse público. Encerramento da parte 9. Nesta nona parte, foram examinadas as regras relativas aos pagamentos nos contratos administrativos, com destaque para a ordem cronológica, exceções legais e modalidades especiais de remuneração. Na parte